Pauta número 6, o projeto que limita em 17% o ICMS dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações segue agora para a sanção presidencial. Com a apreciação, esses itens passam a ser classificados como essenciais e também indispensáveis, o que proíbe estados que cobrem aí uma taxa superior à alíquota geral, que varia entre 17% e 18%, a depender da localidade. Na tentativa de reduzir a resistência ao texto, deputados e senadores aprovaram um dispositivo que prevê que, em casos de perda de arrecadação provocadas por esse teto do ICMS, a União deverá compensar os estados e municípios. Mesmo passando pelo Senado e pela Câmara, a proposta de limitar o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e serviços de transporte é alvo de muitas críticas dos governadores. No Paraná, a estimativa da Secretaria Estadual da Fazenda é de uma perda de receita em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Conforme o governo, desse total, 2 bilhões com a retirada do imposto sobre o combustível, também deixarão de ser arrecadados mais de 2 bilhões com a retirada do imposto na energia elétrica, 610 milhões de reais por serviços de telecomunicações e 1 bilhão 390 milhões sobre as tarifas de uso de transmissão e distribuição de energia elétrica. Segundo a Cefa, a queda na arrecadação vai impactar também os recursos que são divididos entre os municípios e também direcionados para as áreas de educação e saúde. René Garcia, secretário estadual da Fazenda, alertou para a possibilidade dos estados quebrarem se não houver uma compensação na perda de arrecadação com o ICMS. A manifestação do secretário aconteceu no fim de maio, quando participou de uma audiência na Assembleia Legislativa. Vamos relembrar o que ele falou na época. A análise correta nesse momento é segurar o impacto dessa perda de arrecadação para uma análise mais criteriosa, inclusive sobre os impactos que possam ter ao longo dos próximos exercícios. Impacto imediato. Esse é o problema. Teria que ir para a Justiça para que a Justiça pudesse discutir. Eu acho que todos os estados brasileiros têm que ir. E devem ter a obrigação de ir para poder proteger, inclusive, a prestação de suas contas. Caso contrário, haveria a possibilidade de, ao longo do ano que vem, ter uma insuficiência de recursos para fazer frente às necessidades básicas dos estados, da população. Por outro lado, o economista Marco Aurélio Pita ressalta que a proposta pode contribuir para o aquecimento da economia. Ele ainda destacou que a alteração do imposto sobre os diversos itens pode ser uma alternativa para os estados reverem os gastos. A gente pode ter um efeito benéfico também, que é a retomada do consumo, né? Então, eu acho que a gasolina ficando mais barata, mais pessoas vão usar veículos, né? Então, e consequentemente vão consumir mais, né? Então, você tem um efeito aí que o aquecimento da economia deve compensar parte da perda, né? Mas, obviamente, isso é uma conta teórica, né? Que a gente não consegue afirmar que vai acontecer. O governo precisa fazer uma lição de casa, olhar para ver o que ele gasta e revisitar todas as suas premissas de gastos para ver se não tem algum espaço, porque realmente é como uma família, né? Você tem que readequar o seu orçamento, obviamente não deixando de fora as questões básicas, né? Como saúde e educação. Ou seja, tem que rever outros gastos programados para postergar ou realmente rever o escopo dos gastos do governo, né? Não tem muito jeito. O projeto teve apoio da maioria dos políticos paranaenses da Câmara e do Senado. Entre os senadores, Álvaro Dias e Eurovisto Guimarães, do Podemos, votaram a favor desse texto para a redução do imposto. Já Flávio Arnes, também do Podemos, se posicionou contra. Entre os deputados, a grande maioria apreciou a proposta, porém, por conta de problemas técnicos da Câmara, nem todos os votos foram registrados no sistema da Casa. Vamos lá, primeiro falar do voto do Flávio Arnes, que repercutiu muito aí nas redes sociais, né? Ele foi muito criticado por isso, pelo menos parte de seus eleitores foram nas redes sociais reclamar do voto dele. Ele chegou a lançar até uma nota dizendo que ele votou contra a redução do imposto porque ele acha que vai faltar dinheiro para a saúde e para a educação, o que não é bem verdade, senador. O senhor sabe disso. O governo vai fazer aí uma série de compensações para impedir que falte dinheiro para esses setores. Então, usou lá um argumento político eleitoreiro, né, e não pegou bem. Na bancada de deputados, a maioria aprovou a redução do imposto, né, tem lá no portal RIC+, inclusive se tiver a tua
curiosidade de saber como votou o seu deputado, né? Até para cobrá-lo depois, está lá no portal RIC+, né? Eles estão dizendo aí que teve problema técnico, enfim, mas o resultado oficial da Câmara, o divulgado pela Casa, está lá no portal RIC+, você pode acompanhar como se posicionou o seu parlamentar. Agora vamos falar sobre isso de verdade. Isso vai resolver? No curto prazo deve resolver, alguma coisa deve cair nas bombas, até porque o esforço não é agora só aprovar isso no Congresso, vai ser sancionado pelo presidente, mas também há um esforço conjunto do governo com os distribuidores de combustíveis para garantir que a redução chegue lá na ponta. Vai resolver no longo prazo? Não, não vai. É importante deixar claro isso. Primeiro porque vai ter mais aumento por aí, o presidente falou ontem inclusive, que não vai conseguir segurar mais aumento, a Petrobras está segurando o aumento há muito tempo, e o mercado é uma coisa viva, e é aí que eu quero entrar. Nós estamos vivendo a maior crise do petróleo desde os anos 70. Isso é o fato. No mundo todo há problema de abastecimento. Não bastasse a Covid, né, que estamos se livrando disso agora, tem a guerra lá no leste europeu, que afetou. E já vai afetar por muito tempo ainda. O eixo do mundo está girando em outras coisas que não a produção de combustível, que é um bem escasso e é uma commodity internacional. O preço é regulado pelo mercado internacional. Não tem o que fazer. Porque o Flávio Arnes falou lá, o que adianta ter petróleo no Brasil se o preço é internacional? Senador, a gente não consegue refinar o petróleo, o senhor deveria saber disso, né? Imagino que vai estudar depois para falar mais. Nós não conseguimos refinar, não adianta ter o petróleo e não conseguir beneficiá-lo. E sabe por que não tem como refinar o petróleo? Porque houve uns roubos aí, todos que a Lava Jato mostrou. A refinaria do Nordeste era para estar em pleno funcionamento da capacidade máxima, não está porque roubaram demais. O Comperge, no Rio de Janeiro, era para ter ampliação, roubaram demais. Aqui em Araucária, Getúlio Vargas, era para ter ampliação, roubaram demais. E a gente não refina o petróleo, depende de fora. E aí é dólar, não tem o que fazer. Então, os erros são acumulados do passado. E a crise, além de tudo, está aí. Então, soma-se tudo isso e tem-se a tempestade perfeita. Então, é importante reduzir o imposto para fazer alguma coisa nesse momento. Mas a longo prazo, o que resolve é o que a gente sempre diz aqui: fatiar e vender a Petrobras. Se tiver concorrência de verdade, se tiver uma refinaria aqui competitiva, outra lá, elas vão competir entre elas e vão querer vender mais. É só usar o bom e velho exemplo da telefonia. Nos anos 90, uma linha telefônica custava um carro, 0 km. Hoje, as operadoras dão de graça chips para você poder gastar aí com elas. A lógica é a mesma. Claro que são setores diferentes, mas a lógica de que a competição favorece o consumidor é a mesma. E é importante também dizer aqui que os governadores estão reclamando, e tem a sua razão ali, porque vai diminuir a arrecadação, mas não é um dinheiro que eles vão perder. A impressão que eu tenho, Bia, quando os governadores reclamam, é que alguém vai abrir o cofre e tirar, ó, esse aqui agora não é mais teu. Não é isso, eles vão deixar de arrecadar. É diferente. Então eles imaginaram uma coisa e não vão ter mais. Então readequem suas planilhas. Assim na casa de todo mundo. Se eu faço aqui um freelance, Bia, e o dinheiro não entra, eu não vou viajar. É simples assim. Eu não vou comprar a marca mais cara, vou trocar pela mais barata. As pessoas não vão comer a carne, vão comprar o frango, vão comprar o ovo. Todo mundo faz isso. Por que o Estado não pode fazer? Aí estão reclamando que vai cair a arrecadação. Tá bom. Acabaram de criar 500 cargos aí. Novos cargos, mais despesa. A população está percebendo isso. Essas desculpas aí, né? Tem que ser melhor trabalhadas. Tem que ser melhor trabalhadas. As pessoas viram que vocês vão contratar 500 pessoas. O Estado paranaense, eu não digo o governo do Paraná, estou falando o Estado paranaense, a estrutura estatal, o TJ, a Assembleia, o Ministério Público. Vocês vão contratar 500 pessoas. Estão reclamando de dinheiro? Como é que amplia se não tem dinheiro? Então, as coisas são óbvias. E as pessoas não engolem mais com farinha as coisas. Tem que reduzir imposto sim, né? Tem que ser feito alguma coisa assim, e tem que se discutir mais. Essa discussão não termina aqui. O ICMS reduzido não vai resolver os problemas, mas vai dar um alívio agora. E é importante também falar, Bia, o que o economista falou aí, esse dinheiro não vai sumir do mercado. Eu vou economizar R$1 por litro, que é o que estão
prometendo aí, esse dinheiro vai ficar no meu bolso e eu vou gastar com outra coisa. Eu vou comprar mais alguma coisa no mercado, eu vou talvez investir em um lazer, e nesses serviços e nessas compras também tem imposto embutido. Então o Estado vai arrecadar de outras formas. Então eles vão continuar arrecadando. Esse dinheiro não vai sumir do mercado, puf, sumiu. Ele vai ficar no bolso das pessoas e elas vão gastar com alguma coisa e vão arrecadar imposto também, até porque o Estado não perde nunca. E, Mark, essa fala do economista, do especialista sobre finanças e tributos é muito importante porque ela faz a gente enxergar esse outro lado da moeda. Vai diminuir o preço do combustível, o Estado fala que vai reduzir a arrecadação, só que as pessoas não vão deixar necessariamente esse dinheiro parado, elas vão colocar ele em outras partes, vão gastar com outras formas de consumo, e isso também faz com que a arrecadação aumente em outros aspectos que ela hoje está parada. As pessoas estão economizando em outras partes porque precisam abastecer o carro e fazer as compras do mercado. Lembrando que essa redução de ICMS ela vai impactar também na conta de energia elétrica e nos serviços de telecomunicações. Agora, Mark, tem também uma outra conta que não sai da minha cabeça, né? O Estado fala que durante o ano todo vai perder em torno de 6 bilhões de reais, vai deixar de arrecadar 6 bilhões de reais com essa redução do ICMS. Mas é basicamente uma perda do superávit só, do que eles arrecadaram a mais nos 5 primeiros meses desse ano. O estado do Paraná teve uma arrecadação extra de mais de 5 bilhões de reais. Então, basicamente, nesses 5 primeiros meses, já compensaria toda a perda anual com essa redução do ICMS. E eu estou falando do superávit, não ali das arrecadações que já estão nas contas do estado. Então, quando a gente coloca esses números em uma balança, a gente vê que essa perda não é tão perda assim. É isso, é o que nós falamos aqui, deixou de arrecadar, Bia, está certíssima. O Dr. René Garcia, secretário de Fazenda, é um bom secretário, é um homem íntegro. Conversei várias vezes com ele já, é um homem inteligentíssimo, eu acho que o Paraná está bem servido de secretário de Fazenda. Mas ele vai reclamar porque a função dele, Bia, ele é tesoureiro. Né? Pensa lá, ele é um tesoureiro, ele quer arrecadar mais, óbvio. Então, está na essência dele falar, vai faltar dinheiro aqui, vai faltar colar e tal, enfim. Então, é esperado disso, né? Ele é um advogado das contas públicas e quanto mais dinheiro lá, melhor. Então, é esperado essa fala dele. Mas veja, não é esse desespero todo. Não é esse desespero todo. Não é. Não é. E o governo federal garantiu compensação aos estados para garantir investimentos em saúde e educação, que é o mais importante. E, como a gente explicou aqui, o dinheiro não vai sumir. Ele vai ficar circulando, né? E as pessoas vão poder, inclusive, movimentar mais a economia, que nós estamos precisando bastante. Sabe qual que era a outra solução, Bia? Que chegou a ser discutida pelo governo, é dar uma bolsa gasolina, uma bolsa diesel, né? Aí você imagina só a confusão que ia ser, porque daí as pessoas iam comprar mais combustível, Bia. Isso ia subir mais o preço, porque uma coisa ia comer a outra. Então a inflação ia aumentar ainda mais e ia comer o valor da bolsa. Então foi uma atitude responsável, inclusive, do governo. Para o presidente seria mais fácil, tá? Vou aqui anunciar a bolsa diesel, né? Os caminhoneiros felizes e tal. Mas seria uma questão midiática, porque ali na frente a inflação ia comer o valor dessa bolsa. Quando você reduz o imposto, você incentiva a economia, inclusive. Então, é uma medida que tem que ser tomada, né? Eu reforço aqui, é uma crise mundial, alguma coisa tem que ser feita. E aí, Bia, agora eu vou falar de sonho. Eu estou sonhando aqui. Eu acho que a população vai gostar de pagar menos imposto. Não sei você, Bia, eu vou. E aí, eu tenho impressão que quando eles tirarem a medida lá na frente, vai dar chiadeira. Então, o meu sonho é que isso permaneça, porque é só até 31 de dezembro, né? Mas eu tenho um sonho que isso permaneça, que a população goste do imposto menor e cobre o Congresso para manter isso ad eterno. Não custa sonhar. 7h47.